Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com o Miguel Setas, CEO da EDP Brasil, sobre política e economia. Miguel, a gente falou no bloco anterior sobre volatilidade, investimentos, a EDP investindo 40% a mais esse ano e vai investir mais ainda em 2019. E chama atenção porque a gente está num momento muito decisivo para o país e de muita incerteza. A gente teve recentemente as eleições de primeiro turno, com o candidato Jair Bolsonaro com 46% dos votos e o segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, com 29% dos votos. Como é que você está enxergando essa disputa presidencial? Isso interfere no teu negócio? Pergunta oportuna, naturalmente, Carlos. Acho que o Brasil deu mostras de uma maturidade relevante. A democracia brasileira teve, nestas eleições, mais eu diria, mais um passo no sentido da sua consolidação. E mostrou a sua consolidação, a sua vivacidade, não é? Acho que foi o que nós vimos, um processo democrático que funcionou e que mostrou uma intenção de renovação que os brasileiros levaram às urnas nestas eleições e com visões claras que eu acho que saem desta eleição. Portanto, eu contrariamente talvez ao diagnóstico que você faz no início da sua pergunta, eu acho que o cenário não está tão incerto assim. Acho que o cenário, com a evolução que tivemos nestas eleições, ganhou uma maior clareza sobre o que é que, em particular comparando com os últimos 6 meses, em que ainda não sabíamos como é que seriam os resultados e quais é que seriam as evoluções. E, portanto, eu creio que há condições para uma consolidação daquilo que é um processo que já tem vindo a ser registrado nos últimos meses de um quadro macroeconómico estabilizado. Você tem hoje inflação 3, 4%, você tem juros oscilando entre 6% e 7%, e portanto você tem hoje condições macroeconómicas que eu creio que são condições de exceção quando você olha para o Brasil nos últimos 10 anos. Eu estou no Brasil há 10 anos, desde 2008, e não me recordo de ter visto um quadro macroeconómico tão estabilizado como temos agora. Naturalmente que estamos ainda esperando um relançamento do crescimento económico, não é? Que nós vimos no final da década de 2010, esse crescimento económico, creio que nós todos esperamos que seja agora, no ano 2019, seja relançado novamente, com a confiança dos investidores, com o regresso do investimento estrangeiro. Eu acho que é esse o cenário que nós esperamos para o Brasil. E, portanto, do ponto de vista do nosso investimento, eu há pouco comentava que nós não temos uma visão de curto prazo, temos uma visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo leva-nos sempre a perspectivar os investimentos num período temporal de 10, 20, 30 anos à frente. Mas eu diria que os próximos anos são anos favoráveis de atração de investimento para o Brasil. Quando eu falo de incerteza, não digo nem só sobre qual candidato vai vencer ou não vai, mas também se de fato as agendas que eles estão defendendo serão implementadas. Não te preocupa ainda essa indefinição dos projetos de cada candidato? Eu compreendo a sua colocação. Acho que não temos ainda uma visão clara sobre o que é que será essa agenda. Creio que qualquer dos candidatos terá inevitavelmente que passar por uma agenda reformista, e essa agenda passará naturalmente por revisitar o sistema de previdência, por revisitar o sistema tributário, por revisitar o sistema político. Acho que há todo um conjunto de temas que nos próximos 4 anos são inevitáveis para o Brasil. E, portanto, independentemente do candidato que vier a sagrar-se vencedor nesta eleição, eu acho que essa agenda é incontornável, Carlos, e por isso nós estamos muito convictos que os próximos anos são anos de consolidação de um quadro macroeconómico estabilizado e de uma visão reformista que, acho eu, trará ainda mais, digamos, estabilidade para a situação brasileira. Como estrangeiro, você diz que está há 10 anos no Brasil.
Bom, já praticamente virou um brasileiro, acostumado. Exceto no sotaque que eu não consigo perder. Mas como estrangeiro, como é que você enxerga o sistema político e econômico do Brasil, comparando com países da Europa nos quais você já trabalhou? Acho que é uma pergunta boa. Nós sabemos, a democracia brasileira é uma democracia recente, num processo de amadurecimento que nós temos acompanhado nos últimos anos, mas eu creio que há um aspecto fundamental, em particular no setor onde eu opero, que é, digamos, a sustentação e a credibilidade institucional do país. Em particular no setor elétrico, que é aquilo que, enfim, que eu conheço melhor, você tem instituições que estão hoje muito amadurecidas, são instituições que funcionam, com um viés técnico, com um viés menos político e mais focado naquilo que são digamos, as bases técnicas do setor. E, portanto, eu acho que quando você tem setores que têm instituições maduras, instituições que funcionam, você tem agentes económicos com capacidade de investimento, você tem uma população com um grau cada vez maior de instrução. Eu acho que o caminho para o Brasil é inevitavelmente de crescimento e de competitividade a prazo. Portanto, essa é a nossa visão, sempre muito favorável. Inclusive, Carlos, deixa só fazer aqui este parênteses. Eu comparo até o ambiente regulatório que eu tenho aqui no Brasil com o ambiente regulatório que a minha empresa tem em Portugal, em Espanha, e eu diria que o ambiente regulatório aqui no Brasil é talvez mais benigno para a atração de investimento, em particular investimento, porque até hoje, em todas as circunstâncias em que nós tivemos divergência de opinião, em que tivemos momentos em que naturalmente temos que colocar as nossas visões, em todos esses momentos há respeito pelo aquilo que são as regras que estão, digamos, fundamentadas na regulação e respeito pelos contratos que estão firmados com o investidor. Portanto, em nenhum momento, aqui no Brasil, a EDP teve qualquer tipo de reversão em relação àquilo que são os compromissos assumidos na qualidade de investidor. E isso para nós é extremamente reafirmante daquilo que é a vontade do país de ter um investidor estrangeiro aqui. Muitas empresas do setor elétrico reclamaram dos anos da Dilma Rousseff no comando do país, da mão pesada do governo interferindo no setor. Isso não houve no caso da EDP? Tivemos em particular uma medida provisória, foi a medida provisória 579, que teve reflexos no setor que nós consideramos que naquele momento não foram positivos, efetivamente. Mas acho que a capacidade que o sistema tem de se aprimorar e de se regenerar permitiu que gradualmente e ao longo dos últimos meses, últimos anos, aquilo que foram, digamos, os elementos que não ficaram tão afinados naquela revisão pudessem ser otimizados e pudessem ser corrigidos. Mas aí eu toco nesse ponto das regras. Uma medida provisória mudou o funcionamento do setor. Você não teme que isso possa acontecer novamente? Acho que todos os sistemas têm que ter evoluções. Não há nenhum sistema regulatório perfeito, nem nenhum sistema regulatório totalmente acabado, não é? Ou seja, são sistemas que são dinâmicos, são evolutivos. Em particular no momento, Carlos, eu acho que é muito importante nós não perdermos esse vislumbre em que nós temos, acontecendo no setor elétrico, uma revolução tecnológica. Nós hoje estamos passando de um paradigma de redes convencionais para redes inteligentes, de usinas centrais para geração distribuída, de carros a combustão interna para carros elétricos. Essa revolução tecnológica está mudando muito o setor. Portanto, eu estou esperando que a regulação se adeque a essa evolução tecnológica. E, aliás, esse é um desafio, é não deixar para trás as regras que a dado momento vão ficar obsoletas porque a tecnologia já avançou. E, portanto, eu espero que a regulação tenha efetivamente alterações e essas alterações vão no sentido de se adequar àquilo que é uma visão mais contemporânea do setor. Portanto, a mudança não nos assusta. Acho que a mudança tem que ser feita com racionalidade, tem que ser feita com respeito digamos, pelas regras contratuais, com respeito pela sustentabilidade económica dos agentes que operam no setor,
mas ela quando vem é positiva. Ela quando vem abre novas oportunidades, abre novas fronteiras de crescimento. Veja o caso da transmissão. A transmissão também era um segmento que estava muito bloqueado no Brasil, com gargalos, digamos, com limitações que impediam o investimento. Quando você olha para os leilões de transmissão há 4, 5 anos atrás, a taxa de adjudicação desses leilões era de cerca de 50%. E hoje, com a renovação das regras, com a melhoria dessas regras, hoje você tem leilões que adjudicam 95%, 100% dos lotes que estão para ser concessionados. Isso fez parte de uma evolução regulatória, nesse caso, muito positiva. E, portanto, a nossa expectativa é que o modelo regulatório tenha, e em particular no momento atual, ajustes que são emergenciais, coisas que, nomeadamente aquilo que nós chamamos no setor, o chamado risco hidrológico. Hoje, a falta de chuva no Brasil nos últimos 5 anos está sendo muito impactante para os operadores na área de geração e depois distribuição e no final da linha, consumidor final. Portanto, é preciso soluções para resolver esse chamado impacto do risco hidrológico na cadeia do setor elétrico, mas também uma agenda estruturante que enderece aquilo que são as novas tendências do setor. A liberalização dos mercados, as redes inteligentes, como falámos, toda esta novidade da mobilidade elétrica, questões que têm a ver com a forma como você remunera o investimento em capacidade, que possivelmente vai ter que ser também reequacionado. Portanto, há um sem número de temas que vão ter que ser endereçados numa agenda estruturante, uma agenda que tem que ser de longo prazo. Isso vai ter que acontecer, Carlos. Tá ok. E vamos falar mais, então, sobre carros elétricos, o ponto que você tocou no próximo bloco. Vamos Muito obrigado. E no próximo bloco falaremos sobre carros elétricos e fazendas solares.